Alô, bom dia para você, boa quinta-feira. Estamos aí em 19 de fevereiro de 2026. São exatamente 9h07 da manhã que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Havia alguns compromissos, aqui está dando a hora do almoço, aqui agora em Portugal. E aí eu consegui dar uma paradinha para pegar minha caneca, sentar aqui com vocês, trocar ideia e bater esse papo diário que a gente sempre tem referente ao nosso São Paulo. Espero que todos estejam bem. Espero que todos vocês estejam em paz nessa semaninha depois de fim de carnaval. É sempre aquela sensação, meu Deus, é, agora vai começar tudo, né? Principalmente no Brasil. A gente sabe que as coisas ficam assim, tem a aula, aí volta uma semaninha, depois já para de novo, depois volta, e agora não tem mais grandes interrupções. A gente daqui a pouco, obviamente, tem Páscoa, tem todos os feriados, mas o grande timing de start, de início, já foi dado agora após Carnaval. E o São Paulo também voltou aos treinos, junto com o Red Bull, que também voltou aos treinos ontem. A gente vai falar deles. Por quê? Porque o Red Bull pode ter até 8 desfalques no jogo contra o São Paulo. É uma matéria que a gente colocou no blog do São Paulo ontem. E óbvio que a gente tem que acompanhar o nosso próximo rival, o nosso próximo adversário desta partida decisiva de Campeonato Paulista, que a gente já não ganha faz tempo, apesar do nosso histórico em mata-matas ele ser preponderante, a gente ter predominância sobre o Red Bull, porque também conta desde a época do Bragantino, mas essa fase SAF a gente não vem tendo muita sorte, não vem tendo grande desempenho contra o time do Red Bull Bragantino. Certo? Eu tomo aqui meu golezinho de café, enquanto você vai se ajeitando aí também, enquanto você vai se organizando para a gente começar a falar e bater esse papinho de quinta-feira, depois de carnaval. Vamos lá, tem gente que já deve estar chegando até em aula, né? Eu lembro que tinha escola que tinha aula, tinha escola que não tinha aula. Nem sei como é que tá a ordem da galera aí. Sei que meus filhos hoje já voltaram à aula também. Então vamos que vamos. Vamos começar falando aqui sobre o retorno do São Paulo e sobre os treinos. A gente já tinha antecipado para você, mas sempre pode acontecer alguma intercorrência, pode acontecer algum problema, pode acontecer alguma mudança na informação. Mas eu confirmo que ontem tivemos o retorno de Arboleda, tivemos que passou por polêmicas, né, em meio do carnaval, o Arboleda, malandro, toda vez que tem carnaval acontece isso, Arboleda é assim mesmo, é encrenqueiro, é irresponsável, manda esse cara embora, sempre tem alguém que aparece falando isso. Fato é que o Arboleda tinha pedido a liberação para a diretoria, alegando que precisava resolver problemas pessoais, esteve realmente no Equador, ficou fora desses jogos, voltou e a priori não tem nenhuma informação diferente, até porque o Crespo não entendeu nenhuma punição. O Crespo não é um cara que normalmente é complacente com indisciplina. O Crespo não é um cara que gosta muito de indisciplina, e nesse caso parece que a coisa realmente foi conversada a ponto do Arboleda estar lá. E ele só aproveitou para estar no jogo e prestigiar o sobrinho da família. Realmente, se você for fazer alguma questão particular e for resolver um problema, sei lá, da tua mãe, e foi dar um suporte, etc., isso não quer dizer que você vá é, deixar de poder prestigiar e estar no jogo ali acompanhando o teu sobrinho numa partida que ainda estaria próximo do Lionel Messi, acabou tirando foto e acabou aparecendo. Acho que o Arboleda já pisou na bola várias vezes, mas já tem algum tempo que o Arboleda vem mostrando um comportamento bem mais maduro. Não me parece, pelo que eu apurei junto a pessoas de direção, que o Arboleda tenha feito algum tipo de palhaçada, sacanagem ou agido de forma irresponsável ou tido comportamento antiprofissional, tá? Isso para evitar qualquer tipo de polêmica vazia ou desnecessária com relação à presença dele. Esteve de volta, treinou normalmente e deve estar presente no jogo contra o Red Bull Bragantino, caso o Crespo jogue com linha de 4 e caso queira jogar com linha de 4 não, linha de 3 e caso queira colocar o Arboleda de líbero e ele vinha jogando muito, inclusive um dos melhores jogos do São Paulo aí no ano, os mais estáveis, o São Paulo jogou com o Arboleda ali fazendo. O Arboleda está muito bem nesse ano. É, o Alan Franco na linha de 4 com o Sabino também vem muito bem, é uma alternativa, uma opção,
mas o Arboleda na linha de três, jogando na sobra, realmente está bem demais e já está disponível. Esse já é um reforço para esse jogo comparado aos últimos que nós jogamos. Além dele, obviamente, temos o retorno do Bobadilha, que é titular do São Paulo. Acho que a gente pode considerar o Arboleda e o Bobadilha dois titulares retornando para o São Paulo. O Bobadilha que faz aquela trinca no meio de campo, seja com três zagueiros ou seja com dois zagueiros. Normalmente o Hernan Crespo coloca Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho para fazer aquele setor e como vocês bem sabem, a gente já explicou aqui taticamente, normalmente o Danielzinho e o Bobadilla, eles fazem a marcação avançada, eles fazem a marcação pressão e recuam mais para fazer a marcação, já que o Marcos Antônio não é tão combativo, ao mesmo tempo que eles se aproximam mais da linha de ataque, vamos chamar assim, mais da linha ofensiva e recuam o Marcos Antônio para que o Marcos Antônio atue um pouquinho mais ali atrás dos dois para ter um pouco mais de liberdade, para não ter que jogar tanto de costas e ter tanto combate físico com os marcadores, já que o Marcos Antônio é menor, ele é pequeno, e realmente, quanto mais de frente ele vem, com liberdade de poder criar e tendo a amplitude de poder construir com o jogo todo de frente, é onde o Marcos Antônio vem tendo, achando aqueles passos fantásticos, muitas vezes por cima, as infiltrações, a circulação de jogo, e aí ele enxerga bem o campo, ele enxerga bem o deslocamento do posicionamento dos jogadores, e realmente ele se desloca, ele flutua muito bem, porque ele é muito leve e ele consegue fazer um desenvolvimento bem bacana com relação à parte tática e a gente não fica tão, como é que eu posso dizer para vocês? A gente não fica tão estático e tão previsível na hora de construir, na hora de criar e como alternativa a isso, agora temos o nosso meia, que era um pedido tão grande de todo mundo. Eis que o nosso meia chegou. Cauli foi apresentado, pareceu ser bastante tímido, né? Fez uma coletiva de imprensa tranquila. Eu acho que a própria imprensa ela tá mais de boa, né? A própria imprensa está mais relaxada, as perguntas foram mais suaves, foram mais leves, já não carregam mais aquele peso que estavam carregando na transição, no final da gestão Júlio Casares, ou na transição ali da troca deles, já não há mais tanta animosidade, já não há mais tantos assuntos polêmicos, e a entrevista coletiva do Cauli, da apresentação dele ontem, foi bem leve, foi bem tranquila, talvez a mais tranquila dos últimos tempos, comparada aí com a última que a gente tinha tido com Dória, etc. A do Lucas Ramon também foi de boa, mas a do Dória, por exemplo, que foi uma das últimas mais próximas ali, tinha sido mais tensa, do Danielzinho, a do Carlos Coronel, que foram juntas, tinha sido bem mais, como é que eu posso dizer para vocês, bem mais estressante. O cunho das perguntas, ela envolvia mais política, do ambiente, por que você veio, isso não impacta na sua tomada de decisão, etc. E no final das contas, agora a gente teve uma suavidade maior na apresentação, até porque o futebol bem, tudo caminha mais fácil e mais fluido dentro de qualquer clube. Beleza? Então, o Cauli apresentado, o São Paulo voltou ao treino, além do Bobadilha, do Arboleda e do Cauli, obviamente, apresentado como reforço, já treinou, já tiraram. Ontem o treino foi aberto para a imprensa já fotografou o jogador. Ele já estava ali se ambientando, trabalhando. Vamos ver se essa timidez dele não atrapalhará ele no São Paulo. É, Vamos ver se o grupo, que normalmente recebe muito bem os jogadores, etc., se ele consegue se adaptar bem e a coisa flui da melhor forma possível. O Tapia também é super tímido, extremamente reservado, você vê que até para falar é mais difícil. Também chegou e é estrangeiro ainda e conseguiu se adaptar. Espero que o Cauli também tenha personalidade, consiga entrar bem no grupo, porque precisamos de um jogador nessas características para jogar no lugar do Marcos Antônio, no lugar do Lucas, ou com eles contra times muito fechados em que a gente precise de criatividade, lampejos de genialidade e precisamos desse toque refinado de um jogador que constrói no último terço do campo, que é raríssimo. São jogadores muito raros, como o próprio Rogério Ceni já comparou o jogador, ele tem aquela visão, aquele toque, aquele jeito de jogar
de caras como Ganso, Rafael Veiga, Arrascaeta, etc. Esperamos que assim seja. Além deles, o Ferreirinha, que ficou um pouco mais restrito na parte interna do CT, talvez ele não tenha uma lesão, mas ele vem tratando de dores e pode ser que isso impacte na escalação ou na ida para o jogo contra o Red Bull Bragantino no sábado. Vamos ver ao longo do dia de hoje como ele reage com relação às dores, mas o Ferreirinha já estava de volta fazendo atividades e vamos acompanhar. Enquanto isso, André Silva avança em sua recuperação junto com o Rian Francisco um pouco mais atrás na recuperação física desses dois atletas que vão ser muito importantes para a gente. São fazedores de gols, são excelentes atletas, são canhotos, que é uma coisa que o Crespo já vem pedindo faz tempo. Então, esse foi o treino de ontem. Na normalidade, um bom clima, os bastidores são excepcionais, a coisa vem fluindo da melhor forma possível. Queria agora abordar com vocês sobre os desfalques do Red Bull Bragantino, que quando você foi fazer a notícia, eu até tomei um susto, falei, nossa, parece que é o São Paulo de 2025, né? Que a gente ia jogar com os outros, tinha 50 desfalques e a gente nunca tinha um time disponível nem nada. Nem parecia o São Paulo de verdade, nem tô de sacanagem, tô falando, falando super sério. Quando eu tava vendo os jogadores disponíveis do São Paulo e o time do Bragantino, parecia que era o contrário, né? Ano passado a gente ia pro jogo, os caras tinham, sei lá, um ou dois jogadores assim só suspensos ou fora de combate, e a gente tinha lá 16, 15, 13 atletas desfalcando. Deixa eu abrir aqui a matéria para vocês, que está aqui no blog do São Paulo, para a gente poder bater os nomes, para vocês verem que é uma lista até significativa com nomes importantes. Como vocês lembram, o próprio John já deixou o Red Bull Bragantino, que era o principal jogador deles, e inclusive fez o gol contra a gente no ano passado, e estava voando nesse início de ano, mas não estará presente, foi vendido pelo Red Bull Bragantino. Deixa eu abrir aqui a matéria com vocês para a gente poder bater aí os 8 possíveis desfalques, são possíveis, não estão confirmados ainda, até porque não é tão fácil, né, para a gente conseguir obter informações de um time rival da gente e também não tem tanta mídia acompanhando, enfim, o Red Bull Bragantino, até por conta de torcida, todo o noticiário dos caras lá. Então vamos lá para mostrar aqui para vocês. Jogadores que podem ser desfalques. Guzmán Rodrigues está no departamento médico, Vanderlan, ex-Palmeiras, lateral esquerdo, departamento médico, Fabrício, departamento médico, Sacha, que é o atacante, aí eles têm o Isidro Pita, que fez o primeiro gol deles, inclusive no ano, na última partida contra o Novo Horizontino, ele perdeu o pênalti contra o Corinthians, pipocou. Alex Vinícius, Matheus Fernandes, Rodriguinho, ex-São Paulo, tá no DM também. E Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que é outro que também gosta de aprontar, tem dores no joelho e é dúvida. Muito provavelmente a gente só deve ter essas confirmações mais pro final da semana no time do Red Bull Bragantino, porque as pessoas vão acompanhando lá os treinamentos, vão acompanhando as coisas, mas o Red Bull Bragantino tem essa perspectiva, uma possibilidade de ter pelo menos aí quase que um time inteiro de desfalques, no mínimo, no mínimo. Os caras devem ter aí meio time de desfalques para enfrentar o São Paulo, o que já é para mim uma representação clara do que a gente vem informando vocês ao longo do tempo. A gente faz uma conta comparativamente com 2025 e em que proporcionalmente o São Paulo já jogou, apesar de estarmos ainda em fevereiro, 16,6% dos nossos jogos de 2025. Então, não é pouco. São 11 jogos, correspondem a 16,6% de todas as partidas que fizemos em 2025, se a gente mantiver o mesmo nível de padrão de jogos. E até o momento não temos nenhuma lesão constatada e nenhum jogador que realmente está desfalcando por impossibilidade. Até o momento, todas as informações dão conta que os atletas eles estão sendo poupados para que não tenham piores problemas com relação a serem desfalques. Então é uma decisão assim, se o Crespo falar, se quisesse usar jogadores, etc., eles poderiam até forçar para fazer. O Arboleda foi desfalque, mas ele não foi desfalque por conta de lesão. O Paulinho machucou na Copa São Paulo, que é alguém por, mas o Paulinho, não sei o quê, o André Silva e o Rian machucaram em 2025, não foram nesse ano. E ainda assim, o São Paulo não está isento de ter lesões ligamentares, de ter fratura.
de quebrar alguma coisa, do cara bater o braço, do cara machucar, fazer alguma... Pode acontecer gripe, dor de barriga, como já o Cedric que ficou fora de jogo ano passado por conta de intercorrências intestinais, por conta da famosa diarreia, você pode ter um monte de coisa. A gente está brincando aqui, obviamente, a gente está levando na sacanagem, mas o fato é que até o momento o Departamento Médico de São Paulo está de parabéns. Tem gente falando aqui, até não, nem fala porque você vai zicar. Cara, não tem como, eu preciso elogiar, porque independente do que vai acontecer daqui para frente, até esse marco está sendo top, está sendo muito bom. E se o São Paulo, por exemplo, for eliminado do Paulista, que eu já falei várias vezes, vou repetir, foda-se o Paulista, porque a Federação Paulista trata a gente como lixo, tratando o São Paulo como lixo, privilegiando Palmeiras e Corinthians, eu quero que a Federação Paulista e o Paulista se fodam. Eu não tô nem aí para eles. Então, se o São Paulo for eliminado, beleza, vai ser eliminado. Depois o São Paulo tem o Curitiba, aí a gente vai ficar um hiato sem jogar, e aí dá tempo da gente ficar pleno para disputar o Campeonato Brasileiro e focar na Chape, que é a pretensão principal do São Paulo. Ah, mas agora eles estão falando que querem ganhar o Paulista, porque só faltam 4 jogos, né? Tem uma proximidade muito pequena aí de jogos. Se você ganha no Red Bull Bragantino, você vai ter uma semifinal e dois jogos de final. Aí tá muito na mão na massa ali, aí os jogadores estão sentindo que o momento é bom. O jogador sente, né? Eles falam, pô, o momento tá bom, a coisa tá acontecendo, o Caleri chuta a bola, entra, a coisa tá funcionando. O Lucas está numa fase de crescente, o elenco está robusto, os jogadores estão ali, e no final das contas, vai tendo aquele crescimento, né? Os caras vão sentindo, falam, porra, eu tô aqui há 4 jogos de ganhar, levantar uma taça. O jogador de futebol é competitivo por si só. Eu estou falando de uma maneira racional. O mais importante para o São Paulo, para o São Paulino e para a instituição como um todo é o Campeonato Brasileiro. Se o Paulistão for avançando, ninguém vai ficar triste. Eu não vou torcer contra o São Paulo nunca. Ganhou do Bragantino, beleza. A gente vai para ver quem vai pegar na semi. Pode ser Palmeiras, pode ser Corinthians, pode ser Portuguesa, pode ser Novo Horizontino, enfim. A gente tem uma série de nuances aí. Vamos ver o que o futebol nos reserva. É jogo único, né? A gente pode ter uma série de coisas, mas a gente já sabe aí que o Novo Horizontino joga contra o Santos. O Santos acaba sendo favorito por ser time grande, mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras joga o Capivariano. Acho que assim, por mais que eu queira torcer contra o Palmeiras, eu não conseguiria. Eu não botaria meu dinheiro contra o Palmeiras nesse jogo. E o Corinthians joga contra a Portuguesa, apesar de jogar fora de casa, né? A Portuguesa é mandante, mas a gente sabe que, no final das contas, né? A Portuguesa é um time extremamente frágil. Quando a gente enfrentou eles com um time totalmente misto, reserva, a Portuguesa conseguiu bons resultados no Campeonato Paulista. A gente perdeu para eles, mas era um outro time, era um outro momento. O time da Portuguesa é muito frágil. Dorival é muito hábil com jogos decisivos. O Corinthians também vem bem, vem numa frequente de confiança. E existe uma grande possibilidade da gente ter os 4 grandes. O São Paulo talvez seja o time com a missão mais inglória, mais difícil. A gente deu meio que azar aí de pegar, além de pegar um dos principais times, que é o Red Bull Bragantino, time de Série A, também está no topo do brasileiro. Um técnico que conhece bem o São Paulo, jogando fora de casa, e um time que também vem bem, jovem, e que o São Paulo ainda tem histórico complexo contra o time do Red Bull Bragantino, certo? Seguindo em frente aqui nos nossos assuntos, queria destacar para vocês que o São Paulo fechou o acordo então com o Guarani para jogar no Brinco de Ouro, caso a gente vá para a semifinal e seja mandante. Além disso, outros jogos têm a possibilidade do São Paulo mandar ao longo do ano, porque, como vocês sabem, a gente tem um acordo com a Live Nation e outros shows devem acontecer no Morumbis ao longo do ano, e aí o São Paulo já fica com esse acordo pré-estabelecido. Campinas é próximo, é uma cidade de fácil acesso. O gramado do Brinco de Ouro tá bom, claro que tem uma perda, mas é essa a realidade que temos. A gente sempre lamenta por não jogar ali, mas precisamos da grana, precisamos do dinheiro, e aí a gente tenta fazer. Campinas, da última vez que jogamos lá, ganhamos do Vasco de 3-0, ainda era nosso técnico Luiz Ubeldi. Sobre o Oscar. O UOL repercutiu e a gente já vinha falando aqui algumas coisas com vocês, que a situação ainda está travada, a coisa não está acontecendo, mas surgiram algumas informações de que o assunto poderia ser judicializado. Eu até perguntei isso internamente no São Paulo e, pelo que eu apurei, as pessoas estão me dizendo que nem da parte do Oscar e nem da parte do São Paulo chegou num estágio em que o diálogo já é inexistente.
existe sim uma discrepância, existe sim um ruído no consenso do que vai ser feito. Como vocês sabem, o Oscar ele assinou luvas diluídas ao longo do tempo, e na cabeça dele, do staff dele, a questão da assinatura de luvas ela tem que ser paga, independente do jogador atuar ou não. No entendimento do São Paulo, o jogador não jogando e as luvas sendo diluídas, elas seriam diluídas ao longo do tempo, porque ele jogaria nesse período no São Paulo, e isso não tem nada a ver porque ele não cumpriu o contrato todo. Enfim, a torcida do São Paulo, obviamente, se posiciona contra o Oscar. Eu também acho que o Oscar está sendo, com seu staff, meio oportunista nesse caso, mas me disseram com todas as letras, Anquieta, nem da parte deles a gente está sentindo que querem judicializar o assunto, e muito menos da nossa parte, a gente quer que esse assunto vá para a justiça. A gente acredita em um denominador comum, em um consenso para um acordo com o jogador e seu staff, para que a gente não tenha que caminhar para a justiça trabalhista e tenha que ver com relação a valores e deixar essa decisão por conta de juiz e nem o Oscar que é isso. Então, só para passar isso para vocês, porque várias notícias pipocam e aí o pessoal fala, Zanqueta, como é que está essa situação dos caras? Então a situação dos caras é isso. Existe sim um desalinhamento, existe um desacordo. O São Paulo não se furta dos valores que ainda deve do Oscar de 2025, mas o São Paulo não concorda com o pleito do que ainda teria por vir. E aí sim é onde entra esse desacordo. E não, ninguém quer entrar na justiça, eles estão tentando ainda a resolução dos assuntos antes que isso tome uma proporção que fuja do diálogo e tenha que ser resolvido de modo litigioso, certo? Então, sobre o Oscar é isso. E queria explicar para vocês agora duas questões políticas aqui, de assuntos que surgiram na mídia. Ontem surgiu o assunto sobre Douglas Schwartzman entrando com um requerimento no Conselho Deliberativo de São Paulo sobre o vazamento dos áudios do Vinícius Pinotti e do Maris, que surgiram no outro áudio também, que também geraram, foi para a mídia, foi vazado pelo Jorge Nicola, e o áudio do Douglas Schwartzman tinha sido vazado no GE. Muita gente me perguntou, Zanqueta, com base em que está sendo perguntado isso? As informações que eu apurei, tá? Eu não vi documento, mas isso foi o que eu ouvi das pessoas que estão com os casos na mão. O caso é o seguinte: a sindicância externa contratada pelo São Paulo para investigar o caso dos camarotes, ou seja, é uma empresa que foi contratada externamente, é um escritório. Eu falei isso para vocês aqui logo naquela época, que o São Paulo tinha contratado um escritório de sindicância criminal que faz a sua própria sindicância e dá um parecer sobre o assunto depois de investigar e analisar todos os elementos que tinha na mão. E esse documento foi entregue para o Conselho Deliberativo de São Paulo, mais diretamente ao Comitê de Ética. Esse documento ele chegou na mão de São Paulo com a seguinte recomendação. Isso a gente já falou aqui também para vocês, estou recapitulando para dar o cenário todo. A recomendação foi o seguinte: a recomendação é de que seja a pena máxima aplicada tanto para Mara Casares quanto para Douglas Schwartzman, porque eles entendem que a imagem do São Paulo foi arranhada neste episódio do camarote, mesmo que eles não tivessem ali materialidade de provas para poder comprovar aquilo só por conta do áudio. E aí eu preciso que vocês entendam o seguinte: o áudio, ele não, por si só, ele não apresenta materialidade de comprovação no que tange a questão legal. Você pode falar assim, mas tá ali, o cara falou, o cara fez isso aqui. Ele não apresenta materialidade para você dar culpabilidade, tá? E aí a recomendação deles, isso foi o que me explicaram, tá? Isso é uma informação. Eu não vi os documentos, repito, não vi documentos. Eu perguntei depois que surgiram esses assuntos e as pessoas me explicaram. E aí falaram o seguinte: eles foram recomendados para terem a pena máxima por conta do arranhar a imagem da instituição. Beleza. Como o caso do Vinícius Pinotti, ele admitiu ao Jorge Nicola e o Marisa aparece no áudio também falando, os advogados do Douglas Schwartzman pegaram a mesma indicação de que o Douglas Schwartzman deveria pegar a pena máxima dentro do pro comitê de ética e está
pedindo, pleiteando a mesma aplicação de penalidade para Vinícius Pinotti e Maris, já que o áudio foi vazado também na mídia, e aí foi na mão do GE antes de ir para o Conselho de São Paulo, antes de ir para o Conselho Deliberativo, e isso também acabou maculando e gerando arranhão para a imagem de São Paulo. Isso é o documento, é o pleito que foi feito. O documento foi enviado para o Conselho Deliberativo de São Paulo e está também na mão do Comitê de Ética do clube, que avaliará a mesma questão com relação ao fato de ter o vazamento e ter arranhado a imagem. Essas são as informações que eu tenho. Então, a gente fala assim, você está fazendo, eu não estou fazendo pré-julgamento, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou fazendo análise de absolutamente nada. Eu estou colocando para vocês uma informação que foi o que me pediram. Isso aqui tem como se apurar e checar a informação e do que se trata. Então, o que me informaram é que se trata disso. Na semana que vem, não terá o julgamento do Douglas e da Mara. Eles escutarão o Douglas e a Mara Casares para ouvirem o que eles têm a dizer em defesa deles próprios, para eles se defenderem no processo que está no Comitê de Ética de São Paulo. Ou seja, isso é o pós-sindicância e isso é um pré-votação no Conselho. Porque depois que o Comitê de Ética fizer o seu próprio parecer, o Comitê de Ética ainda não fez seu parecer. Depois que o Comitê de Ética fizer o seu parecer, aí eles encaminham para o Outem Aires de Abreu Júnior, presidente do conselho, e ele passa isso numa sessão de conselho deliberativo e os conselheiros deliberarão. É exatamente isso. Então não há ainda julgamento. Os conselheiros que fazem parte do comitê de ética, eles ouvirão os advogados com os responsáveis, com os envolvidos, vamos chamar assim. Desculpa que eu não sou advogado, eu não sei as terminologias legais. Eu tento explicar da melhor forma possível, da mesma forma que me explicaram. Isso vai acontecer na semana que vem, saiu no UOL, vocês viram tudo isso, e depois o Comitê de Ética dará um parecer com relação a isso. A mesma coisa acontecerá com o caso do Pinotti, com o caso do Maris. Isso foi o que surgiu ontem e que muita gente me perguntou, falou assim, que tem como se apurar e explicar o que está acontecendo, que eu não estou entendendo nada, por que o Pinotti poderia ser julgado? Por que o comitê de ética vai avaliar alguma coisa com relação a ele? Por que o Maris vai entrar nisso? Como assim? O Douglas é que fez o áudio, aconteceu aquela coisa toda. Então, estou explicando para vocês com base nos pedidos que me fizeram sobre a apuração das informações, certo? Beleza. Então, essa foi a questão. Uma outra apuração que me pediram foi o seguinte: isso aqui tem como você checar com relação à questão que estão dizendo que o Outem quer derrubar o Macis para ele assumir o poder, já que ele assumiria o poder? Também fiz a mesma coisa. Entrei em contato com as pessoas, fiz as apurações, perguntei a respeito dos assuntos e o que me disseram foi o seguinte, Zanqueta, pelo Estatuto de São Paulo, não adianta o Outem derrubar o Macis, porque se o Outem derruba o Assis, ele vai ter um mandato transitório. Isso eu já tinha dito para vocês, mas eu estou replicando para vocês o que me falaram. Então, o Outem, se o Assis, vamos imaginar, derrubou o Assis, o Assis caiu. O Outem tem 30 dias para chamar a eleição. Ele vai ser presidente durante 30 dias. Ele vai ter nem presidente dá para chamar, né? Ele vai ser responsável pelo clube durante 30 dias. É um período de tempo muito curto para que você possa articular e arquitetar alguma coisa. Então as pessoas me disseram: não, não há um movimento relacionado a isso com o outro em querer derrubar o Macis para que ele assumisse o poder, já que o timing é muito curto de fazer isso e a política está muito instável e ninguém está pronto para uma eleição. É um cenário em que você pode estar dando um tiro no seu pé ou na sua própria cabeça, porque não dá para prever absolutamente nada do cenário que temos hoje, principalmente por conta da política estar com essa oscilação. O Assis vem numa fase boa, o campo está falando, a parte administrativa ele atendeu alguns pedidos, nem todos conseguiu fazer e nem vai conseguir por conta de questões financeiras e de multas contratuais, etc. Como já explicamos aqui também, a gente todo dia faz vídeo, a gente faz uma cronologia dos fatos. Então, o Assis está num bom momento
apesar de ser de um grupo não tão numeroso, ele tem apoio de outras pessoas. E ninguém vai conseguir derrubar, e mesmo que fosse que derrubasse, eu digo para vocês agora, eu estou falando por mim, uma opinião e também com base em informação. Eu não acho que o Outem ganhe eleição nenhuma, nem que ele derrubasse o Macis hoje e fosse candidato daqui a 40 dias, vamos chamar assim, caiu o Macis daqui a 10 dias, daqui a 30 ele marca a eleição e tivesse eleição, eu não acho que ele ganhe. Isso com apuração, você pode conversar com o seu conselheiro de confiança, apurar com outras pessoas, fazer essas coisas. Se você perguntar para a maioria dos coisas, eu não acho que ele ganhe. Então, essa alegação de que ele quer derrubar o Macis porque ele quer tomar o poder e porque ele quer ficar como presidente, porque ele assumiria, são 30 dias. Não faz sentido. Menos ainda se você parar para pensar que hoje ele não tem força suficiente para ser eleito. Ele não conseguiria fazer essa movimentação. Então, não faz muito sentido do ponto de vista lógico e do ponto de vista para quem conhece o tabuleiro político. A instabilidade política favorece muitas pessoas e enfraquece aliados do Macis. Isso pensando a longo prazo, pensando em alguns meses, mas não pensando no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, o cenário fica muito imprevisível. Então, você minar o maciço, é aquilo que eu falei, ao longo do tempo, ele ajuda pessoas que pleiteiam é, alguma coisa amanhã. Mas para o hoje, para o imediatismo, para o agora, isso não traz benefícios. Isso gera, é a roleta russa. É a roleta russa, para quem não sabe, é quando você pega um revólver, tem uma bala e você fica ali no tambor, você não sabe o que vai acontecer, se vai sair a bala ou se não vai sair. Então, é um tiro que pode sair pela culatra. Então, é um cenário de muita instabilidade. O que é cômodo é minar, aos poucos e destruindo a imagem, porque aí você atinge o entorno, e atingindo o entorno, já que o Macis não vai querer ser candidato, você consegue fortalecimento político. Essa é a política de São Paulo. Então, este é o cenário do tabuleiro para você entender. Note, eu não estou fazendo apologia para candidato X, Y, Z, nem criticando ninguém. Eu estou dando para vocês um panorama concreto de que, mesmo que fosse verdade que o outro quisesse isso, seria estúpido, porque as pessoas não votariam nele hoje para presidente de São Paulo. Isso eu digo para vocês e tenho quase ou nenhum medo de errar, tá? As pessoas não votariam. E sugiro para você, pergunta para vários conselheiros, fala assim, se o Outem por um acaso assumisse e entrasse como candidato a presidente hoje, você votaria nele? Eu te digo que a maioria das pessoas de sopetão responderia não. Seria um número muito pequeno, ou seja, não seria um movimento inteligente, tá? De ser feito agora, neste momento. A articulação ela precisa ser feita com calma lá mais para frente. E isso esperando como vão acontecer os julgamentos, como vai ser as punições do Comitê de Ética, as investigações da Polícia Civil, que mais desenrolares vão acontecer. Tem muita gente esperando o desenrolar disso para o bem ou para o mal. E isso, ao longo do tempo, ela desestabiliza porque querem desestabilizar o maciço. Isso é ruim para a instituição neste momento. E repito, se o Assis tem alguma questão envolvendo corrupção e aparecer, é indiscutível. Mas até o momento que temos são ilações, fala daqui, fala dali, fala isso, fala aquilo, e não temos comprovações. E quando temos comprovações ou temos elementos materiais, que é como fala, que são coisas palpáveis, aí sim você começa a ter um outro tipo de opinião, outro tipo de informação. Até lá, para mim, parece só pura politicagem, ou, nesse caso do Outem, parece que é uma informação que não, nem logicamente, é isso que eu estou convidando você a pensar, logicamente não faz muito sentido, porque o Outem não ganharia, e de novo, convido você a perguntar para algum conselheiro seu de confiança, para que ele possa te dizer a mesma coisa, da percepção que eles têm, e nenhum me disse que a percepção era de que ele conseguiria ganhar uma eleição se ela fosse antecipada agora. E isso não faz sentido para o cara entrar 30 dias e depois tomar um tiro no pé e perder, ou sair até do próprio cargo dele, uma vez que teria que ser feita uma eleição nova. E aí a gente sabe que, muito provavelmente, entrando um novo presidente agora, ele teria força suficiente para depois poder ter uma continuidade. Porque aí ele teria todo o sistema do lado dele e teria todo o caminho aberto para entrar, como aconteceu com o Lé. Tá? Isso só para explicar para vocês, dar o panorama com base nos pedidos que todos me fizeram dali para frente. Beleza? Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos. Se tiver pedido também para apuração e informação, eu apuro, averigo e checo com vocês. Tem muito conselheiro me mandando mensagem.
desses vídeos que a gente vem fazendo, as pessoas vêm comentando, vêm trocando ideia comigo, e é por isso que eu venho aqui também e esclareço para você que está em casa, torcedor também, e também está querendo entender esse cenário todo. Beleza? Fiquem com Deus, estamos juntos. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Vamos, São Paulo e fui!